Dia 14, se não me engano. Tá perfeito essa foto. Bom, boa noite, né? Estamos começando aqui, porque senão a gente vai conseguir avançar muito, porque a gente não tem muito conteúdo para ver. Vamos ainda articular e muscular até a nossa AP, né? Então, hoje a gente vai começar, né, a ver exatamente o sistema articular, já sobre aquela parte introdutória da anatomia óssea. Vimos aí, né, os principais dos ossos, a sua composição, suas formas, né, suas funções. E aí, hoje, a gente vai adentrar, né, no sistema articular. Está muito linkado exatamente com o que a gente estava vendo que é o sistema ósseo, né? As articulações, né, também são chamadas de junturas, né? Popularmente são conhecidas como juntas, né? Eu estou nas juntas, eu estou com dor nas juntas. Então, essas articulações, como a gente já viu quando a gente estava lá estudando a parte óssea, a gente viu que ela é o local de união, de junção, né, entre os ossos. Sobretudo, os ossos que nós temos movimentos, tá? Os ossos cartilagens ou parte do mesmo osso, né? Cada um deles, para fazer esse processo de ligação, eu vou estar usando. Oi. Na prova, a gente vai ficar baseado já para poder pegar articulações ou só a peça esquelética? A gente vai esquelético, articular e muscular. A prova na pergunta. Por isso que a gente. Professora, vocês colocam esse slide lá? Amanhã eu coloco tudo. Viu? Amanhã à noite eu já mexo tudo. Até hoje já vai ficar tudo amanhã, viu? Bom, as articulações, é porque, assim, o que tem agora de maior é a parte muscular, mas as articulações, ela é muito pequenininha, né? Que hoje ainda a gente consegue ver tudo, tá bom? As articulações, elas vão apresentar várias formas e funções, né? E algumas dessas formas, a gente vai... elas vão ser conforme o movimento ou a ausência de movimento entre um osso e outro. Outras possibilitam apenas um pequeno movimento e há aqueles que são livremente. Então, a gente vai ter desde articulações, né, que fazem grandes ângulos, tá? Há articulações que fazem pequenos movimentos, certo? Então, a gente tem aí tudo, né, são consideradas articulações. Portanto, a gente tem aí essa variação com o nível de movimento. A classificação das articulações. Nós temos articulações que são fibrosas, que são cartilaginosas e que são sinoviais. As fibrosas, elas também são chamadas de sinartroses, né? E elas são compostas por um tecido conjuntivo fibroso e não há cavidade sinovial. As cartilaginosas, né? Como exemplo, a gente tem as anfiartroses, elas são compostas também de um tecido cartilaginoso, por isso a origem do nome, né? Articulações cartilaginosas, e não há também cavidade sinovial. Já as sinoviais, né, que são as diartroses, há a cavidade sinovial e há uma cápsula articular. Então, ela tem, eu vou ter um envoltório, né? Dentro, e que dentro eu vou ter esse líquido sinovial.
E aí, um dos exemplos é exatamente o disco, né, entre as vértebras que a gente viu, o babalu, né, que a gente viu lá no nosso encontro passado, tá? A classificação, como a gente já falou, né, a sinartrose, ela vai possibilitar uma articulação imóvel, né? Ou seja, eu tenho a junção, a articulação entre um osso e outro, mas eu não tenho movimento nessa articulação. A anfiartrose, ela é uma articulação que tem um pequeno movimento, e já a diartrose é uma articulação que tem amplo movimento, certo? A gente tem, tanto nos ombros como nos joelhos, a gente tem algumas bolsas, né, chamadas de burso, que são cheias desse líquido sinovial, tá? E aí, a inflamação desse burso, né, a inflamação desse líquido, ou a ausência desse líquido, e a inflamação dessa região, é o que a gente chama de bursite, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo. Tá? E aí, o que ocasiona a dor? A dor ela é ocasionada exatamente porque vai haver o atrito osso com osso, né? Por conta da ausência ou da inflamação dessa bursa, tá certo? Ainda, né, a gente tem como exemplo de sinartrose, ou seja, como exemplo de articulação que eu não tenho movimento, nós temos as suturas, tá? Lembrem lá as suturas que nós temos a nível de crânio, elas são vários ossos, né? Vocês lembram? Tem os parietais, tem o frontal. Lembram dessa aula? Então, cada junção, cada articulação entre esses ossos que compõem os ossos do crânio, eles são ossos que eu tenho articulações entre eles. Entretanto, eu não tenho mobilidade nessas articulações, tá? As cidesmoses, né, é um exemplo de anfiartrose, ou seja, é um exemplo de articulações que têm um movimento pequeno, né, um leve movimento, e elas são comparadas às suturas, elas vão, obviamente, ter uma maior articulação, vão ter um maior movimento, tá? E ainda, né, como exemplo, a gente vai ter exatamente as articulações que eu não vou ter grandes movimentos. Exemplo, o calcanhar, né? O calcanhar eu tenho um movimento reduzido, tá? Até pelo formato do nosso pé. Eu não tenho Você vê que mesmo que você estique o pé, a articulação ela não vai. Você estica, até um momento em que você dobra o joelho e você não consegue alinhar o pé. Diferente, por exemplo, da articulação do joelho, né? Eu tenho ela toda alinhada e tenho ela toda no ângulo, formando um ângulo de 90 graus, tá bom? A articulação calcanhar, pé, ela é uma articulação, percebam que ela nem fecha completamente, né? Como, por exemplo, o joelho, eu consigo ainda fechar, mas ainda consigo abrir, consigo, né, fazer um ângulo de 180 graus, já o calcâneo eu não consigo. Ele é considerado de maior amplitude do que as suturas, né? Porque as suturas eu não tenho mobilidade nenhuma, mas em comparação a essas outras articulações, a do ombro, que eu faço tanto movimento, né, para cima, para baixo, como movimento de rotação, tá? Então, a gente tem aí uma amplitude muito maior de movimento. E a gente tem, né, as gonfoses, que são os exemplos aí dessas sinartroses, que são a estrutura, né, coniforme que encaixa assim uma depressão óssea, tá? E as sincondroses, tá?
é exatamente o exemplo da articulação cartilaginosa, onde o tecido conjuntivo é cartilagem hialina. E aí a gente tem como exemplo as costelas, que eu já falei, que elas vêm, né? E aqui na frente elas terminam, elas se fundem nesse tecido cartilaginoso, tá? Então, para exatamente fazer o quê? Haver a possibilidade de expansão torácica. Porque se elas fossem rígidas, a gente não ia conseguir fazer essa expansão. Ou se o órgão fosse solto dentro da caixa torácica, você ia ter traumas, né? Eu vou andando aqui no meu pulmão, vai batendo, né, na caixa torácica. Então, por conta disso que ela tem o mesmo diâmetro, né? Mas com a possibilidade de fazer o movimento de inspiração, que é quando vai haver essa expansão torácica. Oi? Se ela se marcando, como é que é o movimento? O movimento ele é reduzido, né? Ele não tem um movimento como, por exemplo, o da rotação, tá? Mas eu tenho sim a possibilidade, ela não é travada, ela não é rígida, tá? Como, por exemplo, o crânio. Não há. Por isso que, às vezes, os pacientes politraumatizados que têm edema de cérebro têm tantas complicações, porque a caixa torácica ela não abre. O cérebro edemacia, mas a caixa torácica, nas suturas, nas articulações, ela não vai haver esse processo, a não ser que seja uma criança, né? Mas o adulto, ele vai permanecer com essa rigidez e o cérebro vai edemaciar. Então, você tem que fazer várias drogas para diminuir esse edema cerebral. Às vezes, se o edema for ocasionado por líquido, você faz a cirurgia para colocar um dreno, né? Quando vocês estiverem lá, as ciências práticas de vocês vão ver esses tipos de casos, tá certo? Lá no quarto semestre. Exatamente essa é a diferença. Eu vou ter a mobilidade, mas eu não tenho uma mobilidade tão grande, né, como algumas outras articulações. As sínfises, né, elas são o disco que eu falei, né, o babaú. Eu tenho, né, tanto a sínfise púbica como a junção, né, entre as vértebras, como também a junção manúbrio externo. Eu vou ter esse corpo, né, vou ter aí essa articulação mais, como é que eu posso dizer, que consegue gerar impacto, né, consegue abafar o impacto, na verdade, né? Ela consegue fazer com que não haja o atrito. A síntese pública é um exemplo disso, né? A gente também, sobretudo nós mulheres, né, quando estamos grávidas, a gente tem todo um processo de adaptação no nosso corpo, né, para, ao longo dos 9 meses, o bebê ir crescendo e a gente ter toda essa expansão necessária para esse crescimento dele, né? Então, a síntese pública, ela também, e aí por isso, um dos motivos da mulher ter muita vontade de urinar quando está grávida, né? Exatamente porque a criança, ela vai desde os primeiros dias, né, de concepção, ela já vai se formar sobre a bexiga, né? Então, ela já vai fazer o processo de compressão. No início, são gramas, né? É praticamente imperceptível. Mas, ao longo, né, dos meses, acaba que o volume de líquido ele vai aumentando, o tamanho do feto também vai aumentando, então o peso vai sendo maior. Mesmo com todo esse processo de adaptação, há uma necessidade, né, do nosso osso pubiano, ele haver um certo afastamento, né?
Toda a nossa bacia, né, popularmente chama, então, todos esses ossos do assoalho pélvico, na mulher ele tem exatamente um formato, né? É por isso que se consegue identificar, por exemplo, um cadáver, né? Onde já está só o esqueleto de um homem e de uma mulher, tá? Porque, por exemplo, a professora pensei que fosse pelos ossos do pênis, né? O pênis ele não tem ossos, tem corpos cavernosos. Então, ele também vai se desfazer, se decompor como qualquer tecido do corpo. É exatamente pelo formato que tem esse assoalho pélvico, essa bacia, né? Da mulher é mais arredondada, né? E do homem ele tem um formato mais piramidal e que impossibilitaria a passagem, né, de uma cabeça de uma criança nele. Bem como a questão da articulação, tá? A articulação na pelve feminina, ela é mais presente. Por isso, gente, que as mulheres têm queda, né, desse assoalho, tá? Grandes multíparas, né? Grandes mulheres que pariram muitas vezes, elas tendem a necessitar de fazer uma cirurgia de reorganização dessa musculatura, tá? O assoalho pesa e a musculatura ela não consegue suportar esse assoalho, essa abertura, né, que ocorre. Sobretudo se a mulher tiver filhos até uma idade mais avançada. Né? Isso é muito mais comum as nossas avós, né? Que tinham aí 13 filhos, 15 filhos, né? Em casa, todos normal, né? Como é que eu posso dizer? Trazendo o que hoje a gente considera como anormal, né? Um útero conseguir resistência para expulsar 13 crianças, 16 crianças, né? E os tamanhos das crianças. Então, hoje, né, os obstetras, eles colocam exatamente que o útero ele só suporta 3, no máximo 4 gestações. Exatamente pela possibilidade de ruptura. Claro, gente, muitas mulheres morreram de parto, a gente sabe disso, né? O que era o morrer de parto? Ou era de infecção, né, no pós-parto, aquelas mulheres que morriam com 5 dias, 7 dias, né, pós-parto, ou aquelas mulheres que morriam de hemorragia. O que era a hemorragia? Era exatamente a ruptura uterina, né? Então, sangravam realmente até morrer, tá? Bom, a gente, ainda nessa questão da classificação das articulações, né, trazendo aí o contexto da palavra, a gente tem exatamente o arton, né, o artron, que significa articulação, né, que significa articular, tá? O que é articular? É movimentar, né? A gente fala hoje, por exemplo, eu pedi aqui, cadê a líder? Ali. Articule aí os alunos, né, para a gente fazer aqui uma atividade. Então, o articular é exatamente ir direcionando e movimentando, né, esses alunos. Então, a articulação, ela é isso. Ela é ela vai nos referir a essa questão do movimento, né, ou do não movimento, tá? Então, eu vou ter as duas possibilidades, mas vai estar relacionado à questão ou da mobilidade ou da imobilidade. E aí, o que vai denotar essa mobilidade ou não, né, dessa articulação, dessa movimentação, vai ser exatamente o prefixo, né, aí da palavra, que vai trazer uma dessas 3 características que a gente já viu, né? A fibrose, a cartilaginosa e a sinovial, tá? A articulação fibrosa, que permite pouco ou nenhum movimento dos ossos articulados, né? Ela vai ser chamada de sinartrodial.
o exemplo, né? A gente já colocou, principalmente a gente tem as suturas, né? Porque elas estão lá presentes nessa comunicação entre os ossos, bem conectadas, mas elas mantêm essa estrutura, essa rigidez do crânio, mas elas não proporcionam nenhum tipo de movimento. Outro exemplo, né, de sinartrodial são as sindesmoses, né, que são as existentes entre esses ossos duplos que nós temos nos membros, né? Nós temos radial e lunar, tá? Não há movimento entre eles dois. Eu tenho um movimento entre eles e os demais ossos, né? Como, por exemplo, o osso do antebraço. Então, eu vou ter uma articulação entre tibial e lunar e eu vou ter com o osso do antebraço, né? Mas entre esses dois, eu tenho sim articulações, eu tenho ali ligamentos, né? Tenho ligantes entre eles, mas eu não tenho nenhuma produção de movimento, tá? Outro exemplo, né, são as gonfoses, que são exatamente o tecido fibroso que liga os dentes aos alvéolos dentais. Tá? Então, a nível de mandíbula, um outro exemplo de articulação que nós temos são as gonfoses. A articulação cartilaginosa, né, que a gente já viu que é a anfiartrodial, né, arco, novamente relacionada à circulação, e anfi, de ambos os lados, são exatamente aqueles ossos que são ligeiramente móveis, né, as articulações que ligam ossos que são ligeiramente móveis. Essas articulações, elas atenuam as forças aplicadas e elas vão permitir mais movimento que as articulações sinartrodiais. Exemplo que a gente vai ter, né, são as sincondroses, que são ossos que são mantidos juntos por camadas de cartilagem hialina, né? Um exemplo é a articulação entre o manúbrio e o osso externo, através exatamente das placas epifisárias, né? O externo, gente, ele é um osso muito interessante, tá? Ele é exatamente esse osso de proteção que nós temos bem no centro do tórax, né? Esse osso, ele é um osso plano, ele é um osso bem longo, né? A gente consegue senti-lo, né? Porque ele é bem superficial, tá? E ele tem, ao longo de toda a sua estrutura, para que haja a ligação dele com as articulações, para que não haja um processo tem até um termo que a gente usa, instabilidade, tá? Essas articulações, né, elas vão possibilitar pequenos movimentos, tá? Esses pequenos movimentos, quando a gente vai fazer a avaliação do externo, a gente consegue identificar essa estabilidade, exatamente quando a gente faz uma compressão e ao retorno, né, desse externo. As compressões torácicas, né, aquela massagem cardíaca, ela é feita em cima desse externo, em cima desse osso, tá? Professores, na hora da massagem, a gente fraturar uma costela, né? Se for muito forte a gente fraturar uma costela, é melhor o indivíduo vivo com a costela quebrada do que o indivíduo morto com a costela derretida. Vai fazer muita diferença para ele, já vai estar morto de qualquer forma. Mas, quando é que a gente fratura a costela? As situações, a maioria das situações que isso ocorre é quando o indivíduo é muito idoso, tá? Ou é paciente que tem osteoporose, principalmente mulheres que têm osteoporose, tá? Então, elas vão ter fragilidade, né? Mesmo óssea já no normal delas, tá certo? Então, esse osso, esse externo, pacientes que fazem cirurgia cardíaca, que tem infecção do externo, né? Infecção
ensino mediastinal, a gente faz essa avaliação, a gente faz essa compressão, né? E se houver esse retorno tranquilo, beleza, eu não tenho infecção a nível de externo, dentro do externo. A infecção é só de pele, né? Essa infecção superficial. Quando eu faço essa compressão e eu percebo que o coração ele dança dentro, né? Há essa possibilidade de trauma, né? É porque eu tenho um processo infeccioso também a nível de externo. E aí a conduta é você retirar esse externo, né? Você faz outro. Você viu, por exemplo, a partir do vitórios. Volta a costela com o externo? Não, É só só corta o externo. como externo. Na cirurgia cardíaca, você corta o externo de ponta a ponta, né? Até o apêndice cistiforme. Ele é um osso, né? Ele é um osso. Aí você tem uma serra de osso específica para fazer esse corte. Depois você coloca, você faz a sutura com fios de aço, né? Juntando uma banda do externo para outro lado do externo, juntos os dois, e coloca uma massa, parece massinha de modelar, feita de pó de osso, tá? Para ajudar nesse processo realmente, porque na hora da serra pode haver alguma fissura, alguma fraturazinha. Então, para você depois manter e conseguir esse fechamento, né, total, além do fio de aço, você preenche com esse pó de osso. Tá bom? Na verdade, ele não é nem parecido com a massinha, não. Não sei se vocês viram umas areinhas coloridas que o menino está gostando de brincar agora. Pois é, aquela areinha ali colorida. Só que ele adere, ele não fica se esfarelando daquele jeito, não. Por isso que eu associei a massinha. Porque quando você coloca, ele fica parecendo aquela massinha. Pronto, fica parecendo durepox. Já viram durepox? Pronto. Quando ele entra em contato com o osso, ele já vai solidificando. Né? Aquele durepox, a gente não mexe. De repente, ele fica bem durinho. Então, é muito semelhante ao durepox. Diga. Na verdade, tem um alicate primeiro, né? Isso, tem um alicate primeiro. Você gira para... não sei se vocês já viram, meu pai faz muito isso, né? Meu pai tem 76 anos, tem essas cadeiras de plástico que quebra uns pedacinhos, aí ele faz um furo, né? E um lado do outro, aí ele passa um arame, aí ele gira com o alicate a pontinha desse arame. Parece esses sacos de pães que são fechados com essa ligazinha, com essa hastezinha que tem nas máscaras descartáveis. Pronto, você fecha daquele jeito. E aí você ou lacra com o alicatezinho, né, para exatamente proteger essas pontinhas, ou tem uma espécie de lixa também que a gente pode usar, né, para fazer o lixamento dessa ponta, ou você dá uma peladazinha para exatamente livrar, né? Mas é muito agressivo, né? Muito, sim, você imaginar o contexto, né? É um procedimento bem, né? Bom, outro exemplo, né? Como eu já falei, as sínfises púbicas, tá? Eu tenho exatamente essa articulação. Ela não vai me possibilitar grandes movimentos, mas vai me possibilitar, né? Então, no exemplo da anfiartrodial, os principais exemplos que vocês vão lembrar é exatamente esses, onde eu tenho um osso e eu tenho uma articulação, mas esse osso ele é imóvel. Ele vai precisar, às vezes, se expandir um pouco, às vezes, né, se contrair um pouco, mas eu não tenho um movimento amplo, né? Eita, já está na hora, quase, né? Se acalma, dá tempo nós terminarmos aqui essa articulação. A gente tem, né, o terceiro exemplo, que é exatamente o diastrodial, que ele é o que eu tenho, sim, a presença, né,
do sinovial, do líquido, seja encapsulado, seja ele realmente sozinho. E aí, quando ele aparece sozinho, quando ele se apresenta sozinho, ele é uma espécie de gelatina, né? Quando eu tenho ele encapsulado, é o exemplo que a gente falou aí, tanto do burso, né? Como das articulações das vértebras, tá? Esses, né, a gente vai ter aí articulação que possui apenas pequenas limitações, né, na capacidade de realizar movimentos, ou seja, eles têm amplos movimentos, tá? Nós temos um tipo, né, de diartrodial, que é o que a gente chama de plana ou deslizante, né? Usualmente, elas têm apenas um único movimento, e isso permite que haja o deslizamento, né? É muito comum, né, nos ossos dos tarsos e dos carpos. A gente tem um outro exemplo, que é o ginglimo, né, que é o que a gente chama de dobradiça. Exatamente quando eu tenho uma grande amplitude de movimento, eu vou ter a presença dessa articulação entre os ossos que realizam esse movimento. E aí, tanto uma superfície que é convexa e a outra que é côncava, que é exatamente o princípio do acoplamento, né? Eu vou ter um osso, por exemplo, o osso da pelve, ele é côncavo, e eu tenho, né, o fêmur, que ele é convexo, exatamente para se encaixar um no outro e ter a possibilidade da rotação. Entre eles, eu vou ter articulações do tipo, né, gínglimo. Outra, né, a trocoida, ou também chamada em pivô, ela permite, né, um movimento em um plano, usualmente ou em rotação, ou em pronação, né, ou em supinação. E a gente tem aí como exemplos desse tipo, né, trocoida, exatamente as próprias vértebras, né? Que eu vou ter esses movimentos, né? E eu vou ter a pronação e a supinação. Temos ainda a condilar, né? Ou condiloida, que uma das superfícies é convexa e a outra é côncava, mas a diferença dessa para o primeiro é exatamente porque eu vou permitir, né, um movimento primário em um plano, e eu vou ter outros tipos de movimento também em outro plano. Então, por exemplo, eu posso vir a ter o movimento de rotação, né, e eu posso ter os demais movimentos, e eu vou estar utilizando deslizes diferentes, entendem? Então, se eu tiver um único tipo, né, uma articulação que ela não permita a proteção de todo esse impacto, eu poderia ter o choque em alguns tipos de movimento. Eu, por exemplo, que tenho já a minha articulação do joelho comprometida, se eu fizer o movimento de rotação, eu não sinto nada, mas se eu dobrar, eu tenho um roçado de um osso no outro, e eu tenho um estalinho, né? Então, você vai ter variações aí de movimentos numa mesma articulação. Se eu não me engano, aqui é o último exemplo, que ele é em cela, e aí a gente tem exatamente em superfícies que possuem o formato de assento de uma cela, né? Então, a gente tem aí esse exemplo, que usualmente são as articulações capo-metacárpica, né? Entre os carpos e os metacárpicos, a gente tem esse modelo, né? Como se fosse uma montaria, uma sela de cavalo, e aí a essa ligação a gente tem aí esse tipo de articulação. Por isso que a gente consegue fazer esse movimento, né? De estalar os dedos, tá?
Exatamente porque o encaixe ele é semelhante, né, aí a sela de cavalo. Tem a esferoide ainda, né? Que é a bola soquete, que é o que me possibilita fazer um movimento circulatório, né? E aí eu não tenho essa em todas as articulações. Vou ter sobretudo nos ombros, vou ter sobretudo no joelho, vou ter no calcâneo, né? No calcâneo eu consigo fazer o movimento circular, vou ter nos punhos, né? E aí, esse tipo de movimento, ele vai ser muito usado por nós profissionais da enfermagem na hora de fazer exame físico, né? Para fazer a percussão, por exemplo, eu deixo o braço parado e faço a percussão só com o movimento do punho, né? Pronto, é até aqui que eu queria ir. Dúvidas, perguntas? Não, nada. Isso aqui tudo eu vou colocar amanhã. A aula de hoje, os slides, tudo. Amanhã à noite eu coloco. Bom, vamos nós. Alexia, Ana Caroline, Ana Luane, Antônio Sérgio, Carlos Alain, Dulce, Ellen, Fabiana, Alexia, Presença. Andrine, Raquel Mesquita, Presença. Raquel Teixeira, Davi, Hugo, Tiago, Vitor, Gisele, João Paulo, Kelvis, Keila, Larissa, Leidiane, Leonardo, Lindalva, Lúcia, Luciele, Fatinha, Livramento, Erivanda, Keuliane, Maria Luísa, Maciela, Moésio, Paula Regina, Presente. Raimundo Nonato, tchau, boa noite, Rafael, Raíssa, Reinan, Silmara, Tássia, tchau. Tchau, pessoal de casa. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa noite.